Olá, me chamo Alana Borcher Storiani e o meu trabalho de pesquisa é sobre agricultura familiar rural e a produção de queijo colonial. Eu fui orientada pela professora Idiane Radaeli. Estima-se que em 2016, nos 3 estados do sul do Brasil, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, aproximadamente 30 mil famílias eles produziam queijo colonial, que totalizaram cerca de 13 mil toneladas por ano e uma produção média de 1,19 quilos por dia. O queijo produzido de fabricação simples, ele na maioria das vezes ele é feito artesanalmente e essas propriedades que fabricam, eles apresentam alguma deficiência tecnológica na hora da comercialização ou até mesmo na hora da produção do queijo. A agricultura familiar brasileira, ela foi muitas vezes marginalizada das ações dos estados até as décadas de 80 e 90. Essa categoria ela era muitas vezes compreendida como um setor de subsistência, arcaico e marginal, e que era destinado a desaparecer ao longo dos anos. Porém, né, ao decorrer das últimas décadas, a agricultura familiar ela ganhou um relativo espaço nas agendas do governo, que resultou em algumas políticas públicas, porém ainda é necessário então o fortalecimento do setor, tanto na hora da produção como na comercialização. Então, dessa forma, o presente trabalho ele teve como objetivo discutir a agricultura familiar e alguns dos seus desafios para se inserir no mercado formal, principalmente de venda de queijos coloniais em Santa Catarina. Material e métodos. Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa qualitativa. Então, foi analisado artigos científicos, livros nas línguas portuguesa e inglesa, e também a legislação que se refere à comercialização e à sanidade do queijo colonial. Então, os artigos encontrados eles foram analisados e estudados e foram selecionados os trabalhos com mais coerência, né, e maior clareza de dados e resultados. Então, vou falar um pouco sobre os resultados e discussões. Então, vou falar um pouco sobre agricultura familiar. Então, no Brasil, de acordo com a Lei 11.326, do dia 24 de julho de 2006, ela define a agricultura familiar então, conforme as seguintes características. Então, 1. Ela não pode ter uma área maior do que 4 módulos fiscais. 2. Precisa utilizar predominantemente a mão de obra da própria família nas atividades do seu empreendimento. 3. Tem que ter renda familiar predominantemente originada das atividades econômicas vinculada ao próprio empreendimento. E 4. Precisa dirigir o empreendimento com a sua família. Já a Guiar, ele conceitualiza a agricultura familiar pela forma em que realiza a exploração agropecuária da terra, então tendo por base a unidade de produção na qual a propriedade e o trabalho é formado pela família. Então, durante o processo de modernização, né, da agricultura familiar, as políticas da área rural elas privilegiavam somente o setor que tinha maior capital e apresentava uma maior quantidade de produção. Então, foi visto, né, que era preciso de alguma política que visasse o setor também menos favorecido. Dessa forma, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né, em 1996. É uma política pública e seria o principal instrumento utilizado para construir um novo modelo de desenvolvimento rural no Brasil. Então, a sua missão fundamental seria combater a desigualdade que marcaram tradicionalmente as políticas estatais e voltadas para estimular a mudança da base técnica da agricultura do país. De acordo com o censo do IBGE de 2017, foi realizado um levantamento em mais de 5 milhões de propriedades rurais em todo o Brasil, nos quais 77% dos estabelecimentos agrícolas do país eles foram classificados como de agricultura familiar. E eles também foram responsáveis por 23% do valor de produção e ocupando 23% da área total. Então, vou falar um pouco sobre a agricultura familiar em Santa Catarina e alguns dos seus desafios. Então, em Santa Catarina são 183.065 estabelecimentos agropecuários que produzem uma diversidade de alimentos e matéria-prima para o autoconsumo, alimentação de animais e comercialização, e gerando cerca de 500 mil postos de trabalho direto e outros milhares em diversas cadeias produtivas, e uma geração de um alto valor agregado. Então, de acordo com os dados do Censo Agro, 78% das propriedades rurais
de Santa Catarina, elas são de modelo da agricultura familiar e ocupam 364 mil pessoas e 2,45 milhões de hectares cultivados. E, além disso, o valor da produção dos pequenos cultivos ele é o quinto maior do Brasil, com 10,38 bilhões de reais. Um dos grandes desafios para a agricultura familiar em Santa Catarina é a informalidade de seus produtos, pois a legislação ela é constantemente renovada e a cada mudança pode ser alterada uma norma, um regulamento, e dessa forma vai criar novos obstáculos para a formalização de seus produtos. Kernop e seus colaboradores, em 2019, eles explicam que o principal motivo para os agricultores permanecerem no mercado informal é a falta de leis específicas, pois as leis que existem, elas amparam somente as agroindústrias de maior porte e esquecem das pequenas. Carvalho e seus colaboradores, em 2015, eles falam que não há uma política pública que oriente adequadamente os produtores sobre as exigências das normativas. E Dorigon, no seu trabalho em 2010, a maioria dos produtores, eles alegavam que as normativas da época, eles causavam a descaracterização do produto, do queijo colonial. Então, a agricultura familiar e a segurança do alimento. Então, segundo Vinha, 2009, uma das várias atividades do meio rural é a produção de queijo na agricultura familiar, então, como uma forma de aumentar a renda. Porém, os queijos coloniais eles são manipulados e eles podem apresentar risco à saúde pública. Então, por isso, é importante a implantação de boas práticas agropecuárias e as exigências de boas práticas de fabricação, elas devem ser seguidas. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação. Então, a legislação de 1952 ela foi revogada. A que ficou no lugar dela foi a de 96, número 146. Então, ela tinha como intuito de padronizar os métodos de elaboração dos produtos de origem animal. Ela conceitualiza o que é o queijo e o queijo maturado. Ela classificou o queijo de acordo com a matéria gorda no extrato seco e também de acordo com a umidade. Fala também sobre a composição e requisitos, os contaminantes, a higiene que deve ser seguido, né? E estabelece a pasteurização do leite, se tornando obrigatório em queijos que possuem um período de maturação inferior a 60 dias. Porém, né, diante de diversas pressões políticas para a liberação da fabricação de queijo colonial feito a partir do leite cru, com um período inferior a 60 dias, o MAPA, ele publicou a Instrução Normativa número 57 de 2011, então, que autorizava a fabricação de queijos com leite cru em um período de maturação inferior a 60 dias, porém, tinha que seguir alguns requisitos. Então, a propriedade ela precisava ser certificada ou tradicionalmente reconhecida como livre de tuberculose e brucelose. Ela também precisava ter um programa de controle de mastite e a realização de exames de mastite e análise mensais de leite. Precisava ter programas de boas práticas de ordenha e fabricação e o controle da potabilidade da água. Como a IN 57 apresentava muitos critérios que inviabilizavam a produção de queijo colonial. Então, dentro do MAPA, foi criado o Grupo de Trabalhadores de Queijo Artesanais e eles discutiam, né, as implicações que a IN 57 causava e, dessa forma, o MAPA ele revogou a IN 57 e estabeleceu a Instrução Normativa número 30 de 2013. A única diferença da IN 57 para a IN 30 era que a IN 57, somente o MAPA, ele poderia autorizar a redução do período de maturação, e na IN 30 os órgãos municipais e estaduais reconhecidos pelo MAPA, eles também poderiam. E a IN 57, ele exigia o exame mensal do leite, a IN 30 ela foi excluída a periodicidade mensal do exame, porém tinha que fazer, né? Então, em junho de 2015, foi aprovado o decreto número 8.471, que falava da forma de venda dos produtos, da classificação do estabelecimento como uma agroindústria artesanal, e que era considerando os costumes, os hábitos e os conhecimentos dessa propriedade. Os estados e os municípios, eles podem editar as normas específicas, então, relacionadas às instalações, equipamentos e práticas operacionais. Também fala quais são as características específicas para ser considerada uma agroindústria de pequeno porte, as instalações que são necessárias,
E a instrução normativa número 16 de 2015, ela complementava esse decreto e ela definia que a agroindústria de pequeno porte é de até 250 metros quadrados construído e explica como deve ser feito o registro do estabelecimento e quais documentos seriam necessários. Também fala das construções, como deve ser construído, como vestuário, pé direito, e também as agroindústrias de pequeno porte, elas ficariam isentas de pagamentos de taxa, como de registro, e de inspeção e fiscalização sanitária. A última instrução normativa oficializada pelo MAPA foi a de número 73, foi oficializada no dia 23 de dezembro de 2019. Ela engloba todas as outras, ela é igual às outras, né? Todas as características. A única diferença é que ela permite a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijo, e que sigam, né, os requisitos higiênicos sanitários mínimos necessários e as outras características que as outras legislações, outras instruções normativas também pedem. Então, a qualidade do queijo colonial e a comercialização. Então, de acordo com a portaria SAR, número 32, do dia 7/11/2018, o queijo colonial é um produto originário do Brasil. Ele possui uma coloração amarelo palha, tem uma textura aberta no interior, a massa é crua, lisa e eventualmente com algumas pequenas olhaduras. Ele pode ser maturado por até 30 dias. É considerado também um queijo colonial um queijo gordo, de média umidade, e de acordo com a classificação estabelecida no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos do MAPA. Então, segundo Dorigon e Henke, eles explicam que mesmo que com o avanço da legislação higiênica sanitária ela tenha sido grande, né, principalmente com a aprovação da IN 30, os produtores de queijo, eles ainda encontram uma dificuldade para se adequar às exigências. Então, dessa forma, eles preferem se manter assim no mercado informal de venda de queijo colonial. Dorigon, em 2010, ele conceitualiza que o mercado informal ele é aquele no qual os processos de produção e a comercialização ele não atende às exigências do setor. Exemplo, nas questões sanitárias, no momento da comercialização e no direito do consumidor. Wilson e Mior, em 99, eles diferiram, né, o mercado informal do ilegal. Então, o informal seria aquele que os processos de produção, eles não se enquadram no que é exigido, né, como as instalação, né, sem alvará, relação de trabalho. E a ilegal seria os produtos que são proibidos, né, como contrabando e droga. Já Perón e seus colaboradores, eles falam que alguns produtores eles preferem ficar na informalidade, porque eles criam um mercado através da proximidade, né, consumidor e produtor, e esse mercado ele é uma cadeia curta, então não depende das regras do sistema agroalimentar. Então, Silva explica que há uma necessidade de conscientizar os produtores a ter maior fiscalização na hora de produção e na comercialização, principalmente por parte do poder público, e ele fala também da importância de se criar políticas públicas que capacitem o produtor e forneçam condições para que os queijos eles sejam produzidos com uma maior qualidade e segurança. Então, conclusão. Ao longo dos anos, então, foram sendo desenvolvidas e implementadas leis acerca da sanidade, né, e da fiscalização para comercialização. Contudo, os estudiosos do tema, eles analisam que, mesmo assim, existem inúmeras questões que os produtores de queijo eles não se regularem para venda formal. E, dessa forma, a venda ocorre pela informalidade, porque a grande maioria ela apresenta dificuldade para se adequar às exigências da legislação. Então, por mais que exista uma legislação específica para a produção de queijo colonial a partir do leite cru, ainda existem inúmeras dificuldades, né, que o agricultor enfrenta e dessa forma ele não consegue se formalizar. Entre elas é a falta de política pública que incentive a produção de queijo colonial e que demonstra sua importância até mesmo histórica e cultural para a região. A falta de informação, tanto na hora da produção quanto no momento da comercialização, e a ausência de assistência técnica adequada para o produtor. Então era isso, espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.